Projeto Reina costuma sempre dizer em suas explanações que, apesar de nós humanos sermos falhos de carne e sangue imperfeitos, doença é uma coisa que só é recorrente na vida de um fiel que está em pecado continuado, que está fora do prumo, que está no erro e não se conserta. E que o fiel que tem uma vida justa, trabalhada na retidão, que está no prumo, aquele que está sempre se empenhando para se manter no prumo, esse tipo de fiel, ele não fica doente como as pessoas do mundo ficam. Sim, Projeto Reina reafirma isso, sempre. Por exemplo, teve aquele período lá que chamaram de pandemia. Certo que aquele fiel que vive o reino de Deus, aquele que se mantém zeloso na obediência a Yah, com certeza não pegou aquela doença. Como eu não peguei. Pois pelas características daquele momento, certamente aquilo foi uma ferramenta de juízo, de castigo para a raça humana. Uma das várias ferramentas de castigo. Mas aí alguém pode chegar e dizer o seguinte: peraí, você está dizendo isso. Um fiel sincero e operoso não pega doença? Mas em 2 de Reis, capítulo 13, versículo 14, está escrito que o profeta Eliseu estava com uma doença pela qual haveria de morrer. Ou seja, o profeta Eliseu pegou uma doença. E aí, você não está se contradizendo em dizer isso, não? Elisha Hanavi, o homem que tinha porção em dobro do Espírito do Deus Eterno, se ele era um servo tão poderoso, tão ungido assim, por que ele pegou doença? Por que ele ficou doente? Isso não vai contra o que o Projeto Reina está dizendo? Não, não vai contra. O Projeto Reina diz e afirma que o fiel, reto, sincero, ativo na obra e na vontade do Deus Eterno, não fica doente. Mas essa descrição que eu dei não se aplica àquele momento da vida de Eliseu. E por que não? Porque, como bem diz o texto, estava chegando a hora de Eliseu morrer. Apesar dele ser um homem reto, justo, ungido, operoso, destemido no trabalho do Deus Yah, ele era humano como nós. E era chegada a hora daquele humano morrer. Todo ser humano tem que morrer. E quando chega a hora de um ser humano morrer, quando chega a hora que a pessoa precisa morrer, porque todo mundo tem que morrer para sair da matéria física, a pessoa precisa morrer de alguma coisa. Como Eliseu não ia viver para sempre aqui no mundo, ele precisava morrer de alguma coisa. Sim. E essa tal doença que levou Eliseu a morrer, ela veio da onde? Certamente veio do fato de ele ter uma porção muito grande do Espírito Sagrado do Deus Eterno dentro dele. A presença do Espírito Sagrado aí é o ponto de compreensão de por que um homem tão ungido ficou doente. Quem não tem o Espírito do Deus Eterno pode até não pensar muito nisso ou não entender, mas a presença muito constante, muito douradora, muito permanente do Espírito de Deus Eterno em um corpo de carne provoca alterações e sensações surpreendentes, visto que o corpo de carne é muito frágil e fraco para conter o Espírito do Eterno em muita quantidade. Quanto mais Eliseu, que tinha porção dobrada do Espírito do Deus Eterno. Elias tinha uma grande unção de Deus, e Eliseu tinha o dobro dessa unção. Ele tinha a porção dobrada de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo Sagrado do Deus Eterno. Ruach HaKodesh é um elemento poderoso demais para permanecer num corpo humano e não causar nada. O próprio Elias, com uma simples refeição que recebeu das mãos do anjo no deserto, ele juntou força suficiente para andar a pé 40 dias. Um ser humano comum não faz isso. Moisés passou 40 dias na presença do Deus Eterno lá no monte, sem comer nem beber. Ruach HaKodesh é o responsável por isso. Um crente de hoje em dia não consegue fazer isso. Moisés e Elias estavam muito aquém, muito acima de qualquer crente de hoje em dia. E isso tem a ver com a porção espiritual que estava neles. Uma simples porção do Espírito do Eterno, por menor que seja, ela é capaz de causar coisas e sensações e alterações no corpo humano, que só quem viveu isso consegue entender. Imagina só isso, com bem menos porção divina do que a de Elias, de tanto Moisés lidar com Yah frente a frente, a gente lê no texto de Êxodo que por fim o rosto dele estava começando a brilhar, com o brilho da glória que estava se refletindo nele. Tanto que naquele episódio que o povo estava com medo de olhar para Moisés, ele teve que começar a usar um véu no rosto. Porque de tanto ele lidar face a face
com o Deus eterno, o rosto dele estava resplandecente. Eliseu, por ter muito mais espírito em seu corpo do que Moisés ou Elias, só a simples presença permanente do Espírito do Eterno no corpo dele, em tamanha quantidade, já causou alterações suficientes para o corpo dele adoecer, porque o corpo humano é frágil perante as coisas do Deus Eterno. E ele ficou doente não foi por pecado nem por castigo. A doença de Eliseu se deu meramente por causa da presença excessiva do Espírito do Eterno no corpo dele. Porção dobrada de tudo que Elias carregava em si. E como ele era humano e tinha que morrer de alguma coisa, foi isso que aconteceu. Foi consequência da presença massiva do Espírito do Eterno no corpo humano do homem Eliseu, que causou a doença. Com bem menos presença do divino no meu corpo, por exemplo, eu já senti sensações tão magníficas, tão perfeitas da parte do Deus Eterno, que é até difícil de escrever. É difícil de escrever. Eu, que não tenho tanto espírito quanto Moisés ou Elias tinha, obviamente, e uma das reações que mais me marcam e mais me lembram da presença do Espírito do Eterno em mim é que dá uma sensação de uma alegria instantânea que cai sobre você e te ilumina por dentro. É uma coisa que não dá bem para explicar. É uma alegria imediata que vem, uma sensação de uma felicidade que te deixa, assim, bem aceso, não dá bem para explicar. A presença do Deus Eterno causa esse tipo de coisa. E isso é uma porção pequena que se moveu em mim. Se isso já é grandioso e magnífico, quanto mais seria ter toda aquela presença espiritual que Eliseu tinha. E a presença espiritual é muito boa. É bom ter o Arracodas. É bom, é bom, é forte, é marcante. Dá alegria, dá paz, acende a nossa alma. Traz uma alegria imediata, ilumina e espanta toda a tristeza em menos de um segundo. Mas mesmo assim é muito poder alocado em um mero corpo de carne. Essa presença é muito boa, muito forte. Alegra, acende, ilumina a gente por dentro e por fora. Mas pode sim provocar reações até como adoecer o corpo de carne. E de tanto carregar a porção dobrada do Espírito do Eterno em seu corpo, isso foi o instrumento que Iá, Deus Eterno, usou para o dia da morte de Eliseu. Ele era humano, ele tinha que morrer de alguma coisa. Mas sendo que, como ele tinha aquela porção enorme do Espírito do Eterno, ele não ia morrer de qualquer coisa. A própria presença massiva do Espírito nele adoeceu o corpo de carne. Mas Projeto Reino volta a dizer, o fiel que se empenha na obra e na vontade de Allah, o Deus Criador, aquele fiel que gosta de pertencer a Yeshua, que se dedica diariamente a buscar a direção dele, aquele fiel que gosta da condição de, não, eu pertenço a ele e a minha vida consiste em lutar para não cair no mesmo pecado 10 vezes por dia. Esse não fica doente. Eu digo e afirmo. Quem tem ouvidos, ouça.